Abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 14. Eu quero falar sobre vivermos o sobrenatural em 2025. A ideia é profetizarmos algo para que o próximo ano seja um ano completamente diferente de tudo que você já viu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. É acreditar que Deus ainda tem muito mais do que nós já recebemos dele. Porque a própria palavra vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que nós, como igreja, que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que tem se entregado dia após dia por Ele, Ele ainda tem muito mais. Ele tem muito mais coisas para fazer diante da tua casa, diante da tua família, do teu ministério. Ele tem algo sobrenatural para as nossas vidas. E muitas das vezes o que falta em nós é invocar o sobrenatural. O que falta em nós é chamar mais dessa presença, chamar mais da glória dele. Falar: Senhor, eu vim, mas eu quero receber mais. Senhor, eu vim, mas eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. Senhor, eu estou aqui e não importa o que esteja acontecendo lá fora, eu vim e quero viver, quero ver, quero estar no sobrenatural contigo. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver grandes coisas que o Senhor tem prometido para mim e para toda a tua igreja, para toda a tua casa. É necessário nós entendermos que se Deus nos deu uma palavra de vivermos o extraordinário, de vivermos o sobrenatural, isso depende de mim e de você, porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. A palavra que Deus dá, Ele cumpre, mas muitas das vezes falta uma ação nossa, uma ação sua, falta uma entrega nossa para que Deus ele possa cumprir o que tem que cumprir na nossa vida. Por isso eu quero compartilhar com você livro do Êxodo, capítulo 14, verso 15 apenas. Então disse o Senhor: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa é uma das histórias mais gostosas da Bíblia, mais poderosas da Bíblia. Uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. O povo de Israel, a família de José, os irmãos de José, a família de Israel, a família de Jacó, ela sobe ao Egito ao encontro, com o próprio convite do próprio faraó. Porque José fez grandes feitos no Egito. E agora a sua família é convidada a morar no Egito. Coisa de 70 pessoas, talvez. Era uma família relativamente pequena. Mas com o passar do tempo, aquela família foi crescendo e crescendo. E o tempo foi passando. Só que a Bíblia vai dizer que um determinado tempo levantou-se um faraó, levantou-se um rei, que ele não conhecia o que José havia feito e nem os grandes feitos que ele tinha feito pelo Egito. Ele não sabia quem era aquela família e num determinado momento, essa família está gigantesca. Esse povo é numeroso demais. Eles podem nos atacar a qualquer momento. Eles podem fazer algo contra nós. E aí, por medo e por pensamentos ou convicções erradas, aquele faraó torna aquele povo escravo. De fato, você precisa entender que aquele povo nem sempre foi escravo. Eram convidados do Egito, eram moradores de lá, mas num determinado
simplesmente se tornaram escravos. Por muitas das vezes a nossa vida é assim. Estamos num lugar e estamos muito bem. Fomos convidados a estar ali. Estávamos com o nosso coração naquele lugar. Mas num determinado momento, algumas coisas que eram para ser bênção na nossa vida acabam nos tornando escravidão. Acabam nos tornando, né, um poço fundo, frio, gelado. Algumas coisas que eram para que nos fizesse crescer, acabam nos afundando. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós vivemos, porque muitas das vezes nós estamos dizendo: eu estou vivendo para Deus, eu estou cumprindo para Deus, e aí a gente vai se colocando como servo, empregado, e daqui a pouco a gente se coloca como um inimigo de Deus, porque nós só sonhamos no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa vontade, do nosso jeito, e acabamos nos perdendo. Muitas das vezes nós nos tornamos escravos daquilo que não era para ser escravidão para nós. O Egito não era a terra de escravidão para aquele povo, mas acabou se tornando. Existem coisas que muitas das vezes fazem com que homens adoradores, pregadores, homens que têm tudo para dar certo, acabam se tornando escravos. No momento em que eu li essa palavra, eu falei: tem algo poderoso sobre isso, porque nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser amigos dele, fomos chamados para ser, né, servos dele, filhos dele, e não aqueles que vão fazer a sua própria vontade, mas ouvir a voz de Deus, o direcionamento dele. E se Deus me colocou para estar nessa terra, para frutificar nessa terra, para viver nessa terra aquilo que ele me mandou fazer, para viver nessa terra o chamado dele e a transformação que ele quer fazer em mim e nos que estão próximos a mim, é necessário nós entendermos. Uma família que foi chamada, convidada a estar no Egito, acabou se tornando escravo. Porém, Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito com um grande ato sobrenatural e os conduz para uma nova fase. Você sabe bem, esse exército, né, o povo de Deus sai do Egito e o exército de Faraó logo começa uma perseguição, até o momento em que eles se encontram encurralados em um lugar chamado Pi-Hahirote. Diante daquele lugar, eles tinham o mar à sua frente, eles tinham montanhas intransponíveis de um lado, montanhas de Migdol, se eu não me engano, e do outro lado o povo de Beron, Baal-zebum. Fugiu o nome da minha cabeça. Mas a verdade é, de um lado Baal-zebum, do outro lado montanhas intransponíveis, diante da sua frente o mar. Só que eles tinham uma ordem, e a ordem de Deus era para que eles fossem naquela direção. Então, muitas das vezes a gente fala assim: ei, peraí, mas quem me colocou aqui? Quem me mandou estar aqui? Isso fez com que aquele povo ficasse completamente desesperado, porque quando você vai lendo o capítulo, você vai ver, Deus mandou para que eles fossem para aquela direção, Deus ordenou que eles fossem ali, mas de repente, aqueles homens, eles se encontram encurralados. Muitas das vezes na nossa vida, no nosso ministério, são coisas que nós não entendemos. Deus fala: esteja ali. Aí você fala assim: meu Deus, eu olho para um lado, não tem jeito. Eu olho para o outro, parece que tem gente carnívora querendo me devorar. Eu olho para frente, tem um mar. E agora não dá para voltar porque o exército de Faraó está aqui também tentando me matar. Parecia que não tinha solução, parecia que não tinha mais jeito. Mas aí vem o texto que nós lemos. De repente, o povo clama a Deus. Alguns se desesperam, mas quando Deus olha para Moisés, ele fala: ei, Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga a esse povo que marche. Mas, Senhor, tem um mar à frente. Não dá para continuar. Senhor, tem uma montanha que não dá para passar. Senhor, tem um povo do outro lado que alguns dizem que é até carnívoro. Senhor, não dá. O exército está lá, nós vamos marchar para onde? A ordem
ordem é marchar. Se Deus não fizer você andar sobre as águas, Ele vai abrir o mar. Nós precisamos aprender a ouvir e entender o que Deus tem para nós. A ouvir e entender o chamado dele, porque muitas das vezes Ele nos coloca em situações que a gente fala assim, e agora? Só que é nessa hora que nós precisamos aprender a entender, se Deus me chamou para estar ali, no meio de uma situação que eu pareço estar encurralado, que Deus vai operar um ato milagroso. É no meio de uma situação que parece que não vai dar certo, que Deus vai honrar o seu nome e honrar a minha vida, o meu chamado naquilo ali. Porque Deus falou para ele, vá para Piaiote, porque lá eu vou honrar o meu nome sobre Faraó e o exército dele. Então, continue ouvindo e entendendo a voz do Senhor. Se Deus ele prometeu algo sobrenatural para 2025, se Deus ele tem prometido algo sobre a tua casa, sobre a tua vida, o teu ministério, para o próximo ano, apenas creia. Por mais que você olhe e fale assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não sei o que fazer. Somente continue ouvindo a voz do Senhor. Marche, continue em frente. Bem, eu quero trazer para você algumas coisas que eu creio que em 2025 nós vamos viver, né? Eu acredito que muitos atos sobrenaturais irão se manifestar em 2025 e muitos vão entrar em uma nova fase na sua vida. Mas isso começa com uma transformação dentro de mim, dentro de você. Isso começa em nós, no momento em que nós entendemos e começamos a viver algo sobrenatural, começamos a ser os espiritadores. Os espiritadores são aqueles que assopram a cinza do fogo para que aquela chama volte a queimar. Quando nós entendemos que nós fomos chamados para viver aquilo que Ele nos chamou para viver, e nós começamos a ativar o sobrenatural, e começamos a falar do sobrenatural, a viver o sobrenatural, a nos entregar no sobrenatural, algo começa a mudar dentro de nós, para que do lado alguém seja impactado, para que o vizinho seja tocado, para que a sua família seja mudada. Mas é necessário você entender que precisa começar em você, é necessário começar em mim, para que algo seja ativado no mundo do Espírito, algo seja ativado dentro da igreja, algo seja ativado dentro da minha casa, do meu chamado, da minha família. Algo precisa mudar primeiramente em mim. Aí sim, a sua família será completamente impactada. Tem gente que fala assim, mas eu já orei tanto, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas e? Começou em você? A mudança realmente começou dentro de você para que o outro seja mudado? A mudança realmente começou a mudar a tua direção e você começou a entender, peraí Deus, eu estou sempre indo na força do meu braço. Peraí Deus, algo não está dando certo, por quê? Porque eu tentei do meu jeito, da minha maneira. Aí no momento em que você fala assim, é hora de descansar. É hora de descansar no Senhor e entregar para Ele, que algo começa a mudar dentro de mim. Porque eu comecei a ouvir a voz dEle e a ser mudado, moldado por Ele. E aí sim, Deus vai tendo liberdade para tocar os seus. A sua casa, a sua família será impactada em 2025 pelo aquilo que Deus começa a fazer em você hoje. Os seus projetos profissionais, eles muitas das vezes não dão certo porque, opa, eu vou dar o meu jeitinho brasileiro aqui, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e muitas das vezes a gente esquece de consultar o Senhor. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Senhor, isso aqui parece ser lucrativo, isso aqui parece dar dinheiro, mas Senhor, é realmente o que o Senhor tem para mim? O Senhor me chamou para estar nesse barco, o Senhor me chamou para fazer desse jeito. E aí quando a gente começa a colocar os outros projetos profissionais diante dele, começa a mudar algo, e Deus começa a te dar a direção certa. A sua vida financeira. Aí você fala assim, não, a vida financeira e profissional é igual, não. Eu estava falando com o pessoal ontem, eu falei assim, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos a dificuldade, né? Passou o carro do abacaxi. Vamos para o abacaxi. Aí depois eu olho, não gosto de abacaxi. Toma um abacaxi. Aí a gente vai comprando. E aí a gente depois fala assim, rapaz, eu comprei e nem vou usar.
Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida financeira. A gente precisa tomar cuidado com como a gente tem administrado o nosso dinheiro, como a gente tem administrado algumas coisas na nossa vida, porque a gente fala assim, né? E tem algo que eu não gosto de falar muitas vezes na igreja, é o lance da oferta, do dízimo. Que aí eu falo assim, não, vão achar que eu estou querendo dinheiro, eu não quero dinheiro de ninguém, mas a verdade é, você precisa ser fiel ao Senhor. Aí eu falei pro pessoal, gente, a gente tinha o costume de fazer 10, 10, 80. 10% do dízimo, 10% para uma emergência ou para um passeio. 10% vai ficar ali guardadinho. Surgiu a oportunidade de comprar aquele carro, eu vou comprar. Surgiu a oportunidade de viajar, eu vou viajar. Surgiu a oportunidade de algo, eu vou fazer. Mas aí a gente precisa entender, a nossa fidelidade a Deus já foi entregue. A minha fidelidade ao meu propósito ali dos 10% que eu guardo para mim, tá lá. E os outros 80% eu preciso administrar as minhas contas, os meus compromissos, as situações que eu tenho que fazer. Porque no momento em que a gente entende que a nossa vida financeira ela precisa ser organizada, o nosso ano muda, a nossa história muda. Porque aí você não é aquele cara que está sempre devendo todo mundo, que está comprando fiado todo dia, e que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Por quê? Porque você conseguiu se organizar. A gente quer ter um ano sobrenatural, ter uma vida sobrenatural, mas a gente esquece que precisa fazer com que o natural seja bem cuidado. Como eu falei, casamentos são destruídos por causa da vida financeira. Já vi briga de marido e mulher porque a mulher ganhava mais e o marido ficava chateado. Já vi briga de marido porque a mulher não queria trabalhar e aí ele só, eu vou trabalhar nessa casa. Eu já vi um monte de situações e falo assim, rapaz, todo dia uma briga por causa de algo que muitas das vezes podia ser conversado, organizado e as coisas acontecerem. O cidadão não consegue muitas das vezes manter a casa e aí aquilo gera um problema, uma situação dentro de casa. E aí, como é que o cara tem paz para adorar? Aí ele fala assim, eu não consigo adorar, não consigo, porque ele está aqui, está pensando em 300 mil coisas. Se você quer ter um ano de 2025 completamente diferente, começa a organizar a sua vida financeira, coloca no papel, eu estou devendo não sei quem, vou te pagar 50 reais por mês, 30 reais por mês, mas eu vou te pagar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e começa a se organizar para fazer a sua vida andar bem. E aí Deus começa a falar, agora entendi, mudou. Aí Deus começa a liberar o sobrenatural. Aí Deus começa a liberar o extraordinário. Para que a tua vida comece a andar bem, você precisa estar bem em todas as áreas. E o seu ministério? Aí você fala assim, não é o meu ministério, pastor, é o teu ministério, essa igreja é tua. Não é? Muitas das vezes você tem que entender que você precisa investir no seu ministério. Se você é o cara que toca o teclado, você fala, eu posso lá fazer uma aula, aprender, crescer um pouco mais. Se eu gosto de pregar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer uma conferência. Se eu quero liderar, eu preciso passar a fazer parte de grupos de liderança. Eu preciso crescer em algo, eu preciso investir no meu ministério. Porque a gente quer ter um ministério, mas a gente não quer investir nele. A gente quer dizer que toca, mas a gente não quer investir naquilo. A gente não quer ter compromisso com aquilo. É necessário que você tenha compromisso com a sua vida ministerial. É necessário que você tenha o compromisso de viver aquilo que Deus te chamou para viver. E não simplesmente eu vou fazer do jeito que eu quero e de qualquer jeito, né? Quem aqui está disposto a viver o ano de 2025 sobrenatural? Quem aqui está disposto a viver algo diferente na sua vida? Aleluia! Que a sua vida seja mudada de uma forma sobrenatural em 2025. Você precisa dizer, Deus, eu quero afetar a minha família, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus projetos, as minhas finanças, o meu ministério. Eu preciso investir para viver aquilo que o Senhor tem. Então eu tenho algumas orientações que eu aprendi com esse texto, para que em 2025 a gente consiga viver um ano extraordinário. Em primeiro lugar, defina o que você realmente quer de Deus. Isso é difícil. Deus.
sei se eu quero. Deus, eu quero, mas é muito compromisso para mim. Tem que estar no ensaio, tem que estudar, tem que estar no discipulado, tem que fazer. Aí a gente fala que quer, vai chegar na última hora, não quero. Mas se você quer realmente ter uma vida completamente mudada em 2025, você vai precisar definir: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Deus, foi para isso que o Senhor me chamou, então vai ter hora que eu vou ter que negar algumas coisas. Eu vou ter que negar alguns confortos. Eu vou ter que negar alguns compromissos, afazeres pessoais para estar na tua casa, para viver o que o Senhor me chamou para viver. Se você quer realmente viver algo novo em 2025, você vai ter que assumir com Deus o que você quer e viver em Deus aquilo que Ele te chamou para viver. O primeiro passo é você dizer para Deus o que você quer. Talvez você queira sair do Egito. Talvez você queira sair desse Egito que você se colocou. E quando a gente fala do Egito, muitas das vezes a gente fala de uma terra de pecados. Muitas das vezes a gente fala de uma terra que nos levou à escravidão. Talvez não é o seu pecado, mas te levou à escravidão. Ei, aquilo te paralisou, aquilo fez com que você não conseguisse romper a multidão para tocar em Jesus. São situações que fazem você ficar paralisado e dizer: ah, Senhor, eu queria tanto estar ali, eu queria tanto viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, mas eu estou agarrado no passado. Eu estou agarrado em situações do Egito. Eu estou lá pensando nas cebolas do Egito e, ao invés de prosseguir em frente, ao invés de viver aquilo que Deus me chamou, então você precisa dizer para Deus o que você quer. Deus, eu quero sair do Egito. Ah, mas não. Tudo que eu quero é viver aquilo que Deus me prometeu. Talvez sejam sonhos, projetos, são situações que você iniciou e parou. São situações que você começou e ainda não viu avançar, ainda não deu certo. Mas ei, se você continuar perseverando, você irá alcançar. Mas é necessário perseverança. Moisés, ele representa para Deus a dificuldade da perseguição de Faraó. O verso 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vos tornareis a ver. Moisés sabia que ele estava numa situação encurralada, mas acontece de que o povo começa a ficar desesperado, o povo começa a gritar, mas Moisés, ele tinha uma convicção: ei, vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer, vocês vão ver o livramento que Ele vai nos dar. Moisés não sabia o que Deus iria fazer, ele não tinha ideia de como Deus iria fazer, mas ele sabia que ele estava no caminho onde Deus indicou. Ei, ele estava indo em Piaiote, estava encurralado, mas ele sabia, foi Deus que ordenou. Então, se você estiver indo em direção àquilo que Deus te chamou para fazer, ei, não pare, não retruque, não se amedronte, não desfaleça. Simplesmente continue entendendo: opa, a minha fé é, Deus me mandou estar aqui. A voz que Ele me deu de comando foi: vai e siga em frente. Então não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho das montanhas, não importa as tempestades, não importa o exército inimigo que estiver atrás de mim. A única coisa que importa é: Deus me mandou estar aqui, então eu estarei aqui neste lugar, cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer. O cego Bartimeu, quando Jesus foi até ele e perguntou: o que você quer? A pergunta de Jesus é simples muitas das vezes: o que você quer? Mas muitas das vezes a gente começa era só ele falar: eu quero ver, eu quero voltar a ver. E Jesus ia dar luz ao cego, Jesus ia fazer ele voltar a ver. Aí ele chega pro aleijado lá do tanque de Betesda: e aí,
Mas Senhor, eu não tenho quem me coloque na água. Senhor, ninguém me ajuda. Senhor, isso, Senhor. Aí a gente fica colocando um monte de empecilhos para Deus. A gente começa a falar, Deus, mais isso, mais aquilo. Ei, mas o que Deus mandou fazer? Foi depender do homem? Foi depender do que os outros falam? Foi ouvir a afronta do inimigo? Não, o que Ele mandou você fazer? E o que você falou para Ele? Senhor, o Senhor me chamou para isso e é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou viver. Então, no meio da dificuldade ou no meio da situação, simplesmente, Senhor, o Senhor me mandou estar aqui, então eu dependo de Ti. Eu não dependo do tanque, eu não dependo dos homens, eu não dependo de nada, eu só dependo da Tua voz. Ei, então eu quero continuar ouvindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer e eu vou cumprir. Então seja específico para Deus no que você quer. E no momento em que Ele falar contigo, só diga, Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu viva o Teu chamado. Senhor, que eu faça do jeito que Tu queres. Senhor, eu vou cumprir dessa maneira. E pronto, acabou. Não dê desculpas para o Senhor. Não invente que eu sou gado, Senhor. Não, ei, Deus te mandou ir. Simplesmente siga em frente. Tenha fé e seja perseverante naquilo que você quer receber de Deus. Nós falamos aqui da mulher do fluxo de sangue. A mulher, ela rompeu a multidão. Você vai ter que romper. Vai ter que romper o teu orgulho. Vai ter que romper a multidão de pecados, a multidão de pensamentos que vem, né? A sua mente lutando contra você. Como eu falei na última semana, a voz do diabo falando, a voz de Deus falando, e a sua voz. Porque são três vozes. O diabo fala uma coisa, Deus fala outra coisa, e você também tem uma voz sua falando assim, eu não consigo, não vai dar, isso e aquilo. Aí você está dando ouvidos à voz do cão. Ei, você precisa falar, Deus, eu quero cumprir a Tua vontade. Meu Não é Deus! necessário você romper a multidão. É necessário você romper os seus pensamentos. É necessário você romper com o pecado. É necessário você largar aquilo que está te paralisando e viver aquilo que Deus te chamou para viver. E em segundo lugar, é preciso ter um movimento seu. Fala para o teu irmão aí, você precisa se movimentar, meu filho. Fala para ele com convicção, você precisa se movimentar, meu filho. Você precisa se movimentar. Tudo sobrenatural que Deus realizou teve a participação do homem. Diga ao povo de Israel que marche. Diante de ti vão estar as dificuldades, vão estar as tentações, né? O inimigo vai estar ali. Diante de você são 300 mil coisas, mas a ordem para você é marche. Porque muitas das vezes a gente para por causa das tentações. A gente para por causa do inimigo. A gente para por causa do que o homem falou. Mas a ordem de Deus é não pare. Continue marchando. Muitos de nós, né, quer ver as coisas acontecer. Né, a gente só quer com que as coisas aconteçam. Ou a gente só quer cumprir o que Deus nos falou para fazer. Quando a gente vê a facilidade. Opa! Deus falou que eu iria estar nessa posição. Então, agora eu tenho tudo. Meu chefe já chegou e me promoveu, está tudo certo. Mas a gente precisa entender o seguinte, não é ser promovido, é alcançar a promoção, é já viver a promoção ainda antes de ter o cargo. É o que nós ensinamos aqui na igreja, é um encargo. É um encargo. O encargo é, opa, eu quero ser, então serei antes de ser chamado, antes de ser, né, consagrado, né? Então, não, peraí, eu quero estar ali, então eu preciso fazer, eu preciso já me adiantar e falar, opa, eu quero viver isso, eu quero ser isso, então eu preciso lutar e fazer, é estar na posição muito antes de alguém dizer, se Deus te chamou para estar, você já faz aquilo e Deus vai encaminhando tudo na tua frente. Mas muitas das vezes a gente acha, opa, está tão difícil, então não vai dar. Então não pense que as coisas vão ser fáceis. Nada é fácil. São coisas que eu falo, eu sempre falo. Tem coisas que eu
escrevi em 2016. Só aconteceu em 2023. Tem coisa que eu escrevi em 2016. Só aconteceu em 2024. Tem coisa que eu escrevi em 2016. Ainda não aconteceu. E fala assim, rapaz, 8 anos se passaram. E aquilo lá que Deus me entregou não aconteceu. Aí eu desisto. E o maior problema é que muitas das vezes a gente desiste. Por quê? Porque não está fácil. Mas a gente tem que entender, peraí. Se Deus falou, Ele vai cumprir. 5 anos se passaram, 6 anos se passaram, 10 anos se passaram. Continue marchando. A ordem para você é marche. Para o mar se abrir, Moisés precisou tocar no mar e marchar. Para a água sair da rocha, ele precisou tocar na rocha. Paulo e Silas, quando estavam presos, acorrentados, pés, mãos, mas ainda assim, o que eles tinham, eles podiam movimentar. Um orava, o outro cantava. Um cantava, o outro orava. Um clamava, o outro chorava e falava, Deus, nós estamos aqui, fomos espancados, fomos humilhados, mas estamos adorando. Aí sim, eles viram o milagre acontecer, mas eles tiveram que se movimentar. Muitas das vezes, a gente está igual Paulo e Silas, amarraram as nossas pernas e os nossos pés, tentaram calar a nossa voz, e a gente se rendeu à situação. Mas não, nós precisamos entender, no momento em que o inimigo tenta te paralisar, é a hora que você mais tem que adorar, é a hora que você mais tem que Aleluia! É a hora que você mais tem que falar, Senhor, eu continuo crendo, independente do que aconteceu, independente das situações adversas, eu irei adorar o Senhor, eu irei viver. Deus, aleluia! Glória a Deus! Pedro, quando ele anda sobre as águas, ele teve que dar o primeiro passo. Todo mundo estava assustado, é um fantasma. Mas Jesus falou, sou eu. Opa, Senhor, se é tu, manda-me ter contigo. Vem. Os outros também ouviram, vem. Podia todo mundo falar, eu vou. Mas não, só ele meteu a cara e foi. Está entendendo? Muitas das vezes Deus está falando contigo, vem. Aí você até começa a andar, mas o problema de Pedro e o seu reparou no vento, reparou na situação adversa, reparou nas coisas que estão acontecendo do lado. Continue olhando para ele. A ordem é marchar, a ordem é, opa, o mar vai se abrir. Pedro, o mar não vai se abrir não, você vai passar por cima das águas, então continue. Aleluia! Olhando para mim, olhando para o alto, olhando para o teu foco, e não para o lado, não reparando o vento, não reparando na tempestade, mas em tudo que Ele te chamou para viver. Você precisa avaliar o que é para você fazer, o que é da sua parte fazer e o que é de Deus fazer. Tem coisa que é você quem dá o primeiro passo. Tem coisa que é somente Deus quem pode fazer. E é o que eu estava explicando para o pessoal. Eu estava lá com a dificuldade, lá quebrando laje. Papai, faz isso e faz aquilo, e passa cana e isso e aquilo. Eu falei, rapaz, deu tudo errado. O negócio não deu certo. E agora não sei o que fazer. E a cabeça já estava cheia. Daqui a pouco eu falei assim, quer saber? Vou dormir. Não estava conseguindo resolver o problema. Eu falei, eu vou dormir. Vou dormir porque eu não vou resolver com a cabeça cheia. E fui, deitei, dormi. Acordei e falei, já sei. Tem um registro lá assim. Eu tinha que ter... Era só um registro. Eu falei, rapaz, era só isso que eu tinha que ter mexido lá e não mexi. Aí vai eu ter que mexer tudo de novo. O negócio está certo.
Mas muitas das vezes a gente fica com a cabeça cheia, e isso e aquilo, aí a gente quer resolver tudo. Tem coisa que somente Deus vai resolver, tem coisa que você com a cabeça cheia não vai resolver. Então, a parte que Deus mandou você fazer, faça aquilo que é da sua parte. Simplesmente coloque os pés e deixe Deus colocar o chão. Ei, simplesmente faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Vá andando, vá caminhando, vá correndo, vá fazendo do jeito que Deus mandou você fazer. Mas faça aquilo que é para você fazer, aquilo que é parte sua, faça. Em terceiro lugar, é preciso você ter coragem. Fala o termo coragem. Coragem. Os medrosos não experimentam o sobrenatural de Deus porque eles nunca usam da sua fé. Aí, ó, coragem. O cão covarde entrou aí, ó. Chamei coragem e ele veio. Né? Tem gente que fica paralisado. Medo das situações. E agora? O que vai ser de mim? É por isso que eu, quando eu gosto do Gadareno, que eu fico pensando, talvez se Jesus chegasse em Decápolis, chegasse lá na terra dos Gadarenos, ganhasse uns 20 homens lá, pregasse lá, uns 20 se converteram, os 20 iam entrar para dentro das suas casas, falar com a sua família, eu conheci um tal de Jesus, peraí, cura, faz isso, faz aquilo. Está entendendo? Seria normal. Mas Jesus chega lá em Decápolis, atravessa a tempestade gigantesca, pisa naquela terra, mexe com um homem, liberta um homem. Mas aquele homem, a Bíblia vai dizer, que nem as correntes podiam parar, que já tinham amarrado, que já tinham prendido, que já tinham feito de tudo para que aquele homem parasse. Mas ele não parava. Era o demônio? Também. Mas dentro daquele homem que estava endemoniado, naquele homem ainda existia um potencial gigantesco. E Jesus sabia, opa, eu preciso de um cara desse, que é imparável. Se as drogas não pararam, se o inimigo tentou parar, se os homens tentaram parar e ele não parou, esse homem na minha mão, ele vai fazer algo sobrenatural. Está entendendo? Então, muitas das vezes a gente precisa entender, Jesus quer que a gente pegue esses gadarenos aí da rua, porque na hora que esses caras realmente se converterem, eles vão falar, ei, eu quero pregar o Evangelho, porque Jesus me libertou, porque Jesus mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. Porque muitos, eu agora sou crente, mas ficam parados, paralisados, têm medo de falar. Mas aqueles que muitas das vezes passaram por 300 mil coisas muito loucas, eles vêm com ousadia e falam assim, rapaz, eu era doidão, agora, meu irmão, eu sou doidão por Jesus. Aí o cara que está na igreja fala assim, chegou agora, já prega para todo mundo, já está trazendo um monte de gente à igreja, chegou agora e está fazendo. É por quê? Porque o cara não tem medo. E muitas das vezes a gente fica amedrontado. É verdade. E a gente não experimenta o sobrenatural. A gente não experimenta o que Deus tem para nós. Então é hora de perder o medo. É hora de ter coragem. Os medrosos não experimentam o sobrenatural de Deus, porque eles nunca usam a sua fé. Para Moisés encarar o Mar Vermelho e falar que o povo ir junto, ele precisou ter muita coragem. Muitas das vezes o que Deus ele manda fazer, muitas das vezes o que Deus nos chama para fazer é loucura. É como eu falei, a palavra de Deus para Moisés é, vá para Puiaiote. Chegamos, Deus, deu ruim, tem um mar na minha frente, tem uma montanha do outro, tem um exército de maluco do outro, e tem um exército de faraó atrás, Deus, e agora? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Está entendendo? É entender, opa, peraí, nós vamos pregar essa palavra da cruz, nós vamos chegar nas praças e vamos falar do amor de Jesus, nós vamos fazer isso e aquilo, e aí Deus vai falar assim, ei, tá maluco? Uma vez nós subimos um morro aí para fazer batalhar, para fazer evangelismo, O evangelismo daquela moda, bater em Jesus, pá, não sei o que, crucificando, pregando.
Aí chegamos lá e o pastor falou assim, rapaz, a maquiagem de vocês é meio forte, né? Vou falar uma coisa pra vocês, não vai lá pra cima não, porque lá em cima tem uns caras lá, os traficantes lá, o negócio de ficar invadindo o morro, o negócio tá feio. Pastor, coloca na mão. Não, rapaz, lá em cima é meio perigoso. Nós subimos pro ponto final, onde ele falou pra não ir. E aí a gente começou lá, e bate em Jesus, e faz, acontece isso e aquilo, e pá. E aí daqui a pouco a gente escuta assim, ô maluco, vamos parar com essa bagunça aí, e que não sei o quê. Aí o cara falou assim, os caras estão gritando pra gente parar, peraí, então vamos parar então. Pegamos, crucificamos Jesus, começou a vir um monte de gente correndo, aí a gente começou, né, e Jesus morreu um dia pra morrer, né, morreu um dia pra salvar a tua vida, e isso e aquilo, não sei o quê. Aí depois o cara falou assim, pô, tu viu o cara dentro da Lan House? Ele tava com a arma na mão gritando, para com essa palhaçada aí. Falei, rapaz, por que tu não falou que o cara tava com a arma? Na hora que ele falou, eu falei, vamos pregar. Nem liguei, mas eu não sabia que o cara tava armado. Tá entendendo? E a gente foi cheio de ousadia, sem medo, e não tava nem aí pregando o evangelho. Aí hoje em dia a gente tem medo de falar de Jesus. Hoje em dia a gente tem vergonha de falar de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não vivemos mais o evangelho verdadeiro. Sabe por quê? Porque a gente quer viver mais ou menos com Jesus. É muito bom eu estar ali na igreja e cantar e tocar. Pô, mas como é que é na escola? Tem que pegar as novinhas tudo. Pô, sabe como é que é no trabalho? Tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que roubar mesmo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu quero viver mais ou menos com Deus. O cara estava falando lá, não, porque eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu sou da igreja, que eu não sei o que é. Eu falei, não, mas o medo dele é só de ir para o inferno, ele não tem amor nenhum por Deus, ele não quer nada com nada. Mas a verdade é que ele está lá com medo de ir para o inferno. Mas aí é entender que ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. E por isso nós negamos as coisas do mundo. E por isso nós negamos algumas situações que é necessário. Aí quando a gente entende esse amor, quando a gente entende essa graça, a gente fala assim, opa, eu quero viver isso. Eu quero viver essa graça, eu quero viver esse amor. Eu não quero mais viver uma vida, né, de dupla personalidade, de dupla identidade. Dentro da igreja eu sou crente, fora da igreja eu não sou. Dentro da igreja eu sou o cara, mas lá fora eu sou o cara que enrola todo mundo, que mente para todo mundo, que faz e acontece. Está entendendo? E infelizmente é exatamente isso. Aí a gente não tem mais ousadia para pregar. Porque eu prego dentro da igreja. Mas se eu for pregar lá fora, ué, tu é crente, seu safado? E aí, tu é crente? Ué, não sabia não? Passa a perna em todo mundo, tu é crente? Pô, tá dando em cima da mulher de todo mundo, tu é crente? Estava fazendo isso que é errado. E infelizmente é exatamente isso. E hoje nem vai longe, né? Hoje eu só estou olhando o status. Eu só estou olhando o status do cidadão. O cidadão, uma hora posta um louvor. Te adorarei, não me importa. Aí depois ele posta lá o que peito e rebola e faz não sei o que lá. Aí você fala, rapaz. Ela acabou de postar um te adorarei, agora tá rebola não sei o que lá. Rapaz, e agora? E aí? Aí o que acontece? O mesmo amigo que te induziu a pecar é o mesmo que vai falar assim, ué, tu não é crente? Josué, quando assume a liderança do povo de Deus, Deus fala para ele, coragem! Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai assumir esse povo. Seja forte e corajoso. E aí Deus vai falando com Josué e depois ele fala assim, seja muito forte e corajoso. Porque se tem um negócio difícil, é liderar o povo de Deus. Se tem um negócio difícil, é liderar pessoas, é andar com pessoas. Se tem um negócio complicado, por isso Deus falou para ele, seja forte e corajoso. Aí Deus vai falando daqui a pouco, seja muito forte e corajoso. Porque não é fácil. Não é fácil. Dá vontade de esganar um, dá vontade de dar um bicudo no outro,
Dá vontade de falar assim, rapaz, vem pro jiu-jitsu. Vem pro jiu-jitsu, rapaz. Vem pro jiu-jitsu que nós vamos brincar no tatame. Aí a gente vai esperando o cidadão bater. Aí sim, tá entendendo? Mas aí Deus falou para ele, Josué, seja forte e corajoso, que esse povo aí é atribulado. Moisés morreu. E essa parada está na tua mão. E Deus às vezes te dá algumas coisas, mas Deus está falando contigo, é necessário coragem. É necessário ser forte e corajoso, porque não é fácil. A caminhada não é fácil, viver com Jesus não é fácil. Quem promete uma vida de facilidade no Evangelho é mentira. A verdade é que o Evangelho é uma vida de renúncia, de situações onde você precisa pegar a sua cruz e, meu irmão, seguir Jesus. E carregar a cruz não é fácil. Negar as tentações não é fácil. Negar o mundo não é fácil. Negar o roubo não é fácil. Negar a mentira não é fácil. Mas aí você tem que ser forte e corajoso. Se você quer viver o sobrenatural em 2025, seja forte e corajoso. Pedro, para andar sobre as águas, ele precisou ter coragem. Foi dado o primeiro passo. Para iniciar uma célula tem que ter coragem. Para iniciar, né, uma equipe tem que ter coragem. Para iniciar um projeto tem que ter coragem. Tem gente que faz tudo de qualquer jeito. Vou fazer. Daqui a pouco abandona e deixa tudo para lá. Mas a verdade é, quando você entende que tem um chamado, você fala, opa, eu vou colocar o meu pé ali. Mas eu vou manter. Porque o maior problema das pessoas hoje é perseverar, é manter aquilo que Deus colocou na mão dele. Porque do nada, o pastor chamou minha atenção. Não vou mais. Mas poxa, logo hoje, domingão, chovendo, eu queria ficar na cama, tem ensaio. Vou sair do louvor. Vou pregar não. Hoje eu vou cancelar o culto. Aí o pastor falou, vou cancelar o culto hoje, está chovendo na Independência. Roserol não está chovendo, eu vou ter que ir lá para a Independência, aquele russo. Vou cancelar o culto. Está entendendo? Imagina se o pastor fala, vou cancelar o culto, porque a Independência está russo, eu não estou podendo molhar o cabelo. Molhar o meu cabelo. Está entendendo? Aí, infelizmente está assim. Infelizmente está assim. É o pastor que, hoje não vou no culto, não. Já tem outro lá mesmo para me substituir. Já tem um irmão que vai pregar. Outro dia um amigo nosso fez esse negócio aí. A campanha estava na mão dele. Mas ele falou assim, hoje não vou no culto não, que eu estou passando mal. Vai lá. Os amigos dos outros aí. Se você quer viver o sobrenatural em sua vida, tenha coragem. Porque não é fácil. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, coragem, de amor e moderação. E a outra versão da Bíblia vai dizer assim, porque Deus não nos torna medrosos, mas Ele nos enche de poder, coragem e de moderação. Aleluia! Deus não nos deu o espírito de medo. A outra versão fala, porque Deus não nos torna medrosos. O Espírito não te torna medroso, mas Ele te enche de coragem, de poder, né, de moderação, para viver aquilo que Ele te chamou para viver. Aí eu falei, rapaz, eu gosto de ficar lendo as outras versões, eu falei, rapaz, então é isso, é entender que nós precisamos ser cheios desse poder, cheios desse amor, cheios dessa coragem para viver o sobrenatural. É necessário. E em quarto lugar, não deixe sua fé se transformar em incredulidade e murmuração. E disseram a Moisés, verso 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isso? Fazendo sair de lá do Egito. Eles queriam sair do Egito. Era o sonho deles, nós vamos ser livres da escravidão.
Mas na primeira dificuldade, na primeira situação difícil, era melhor morrer no Egito. Era melhor estar lá paradão mesmo. Era melhor estar lá. Está entendendo? E muitas das vezes a gente é assim. A gente quer algo que eu acabei de falar. Eu quero participar. Mas aí, pô, hoje está difícil, hoje eu não vou. Ah, mas é que hoje tem uma festinha e eu vou. Está entendendo? A gente quer fazer as coisas. A gente quer sair do Egito. A gente quer sair da estagnação. A gente quer sair da vida de pecado. Mas, na primeira oportunidade, a gente deseja voltar para o pecado. Na primeira oportunidade, a gente deseja voltar para o deserto. Primeira oportunidade, a gente fala assim, é muita responsabilidade para mim. Aí a gente quer voltar para o Egito. Deixe toda a murmuração em 2024, não leva nada para 2025. Existem pessoas que começam na caminhada da fé, mas depois das pressões, eles murmuram e aí desistem. Eles não perseveram. Nós temos que entender isso. A caminhada é dia após dia, mas uma hora vai vir um obstáculo diferente. Uma hora vai vir uma pancada que você vai falar, rapaz, essa doeu. Mas você precisa continuar perseverando. Você precisa continuar entendendo, opa, eu estou aqui para viver o que Deus me chamou para viver. Não importa se o inimigo está vindo contra, não importa se a situação está difícil. Eu preciso perseverar na fé. Não fazer igual esses homens, é fazer o que Moisés fez. Ei! Vocês só precisam entender e atentar para o grande livramento que Deus vai nos dar. E atentar para aquilo que Deus falou. Continuar ouvindo a voz dele e seguindo o que ele falou. A murmuração vai te afastar do sobrenatural de Deus. É preciso ser perseverante na fé, mesmo nos momentos de pressão. Mesmo em tempos de angústia, permaneça firme e confiante no Senhor e na sua palavra. Jesus em Mateus 26:38 disse para os seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, ele sabia que ia morrer. Ele estava nos seus momentos finais. E você vê a pressão que ele estava sentindo ao ponto de suar gotas de sangue. A minha alma está profundamente triste até a morte. Aí você vai ver que diante de toda aquela pressão ele não desistiu. Ele podia ter falado assim, é demais para mim. É demais para mim, não dá. Vou retroceder. Vocês que se lascam. Mas ele não desistiu. E a gente para por qualquer coisa. A gente para por fofoca. A gente para por murmuração. A gente para por uma adversidade. Por uma situação. São coisas mínimas que você já tinha vencido muitas das vezes. Isso acontece porque muitas das vezes nós não nos agarramos à palavra, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28, por mais que muitas das vezes são situações adversas que você está enfrentando, é necessário, opa, para que essa situação? É para te fazer passar de fase, é para te fazer passar de nível. Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se agarrar na palavra, se agarrar na promessa e entender o que Deus está falando contigo. Moisés, com toda a pressão física, emocional, espiritual que ele passou, ele continuou firme, confiando no Senhor, porque ele sabia dentro do espírito dele, quem me enviou foi o eu sou. Então, não importa se eu estou encurralado, o eu sou é o livramento. O eu sou é o exército que vai se levantar no meio da areia para ir contra os meus inimigos. O eu sou é que vai abrir o mar. O eu sou é que vai fazer com que andemos sobre as águas. O eu sou vai fazer alguma coisa. Eu sei que ele pode. Aleluia! Como eu disse, Moisés
não fazia ideia do que Deus iria fazer, mas ele tinha convicção de quem havia enviado. Ei, você tem convicção de quem te enviou? Você tem convicção de quem te chamou? Então continue convicto nisso. Não arrete a sua fé. Não paralise por causa das circunstâncias, por causa das situações adversas. Continue ouvindo a voz dele, entendeu? Aleluia! Ele me enviou. Glória a Eu sou, ele me chamou. Seja perseverante. O povo estava fazendo de tudo para desistir, mas Moisés se manteve perseverante. É como eu disse, Deus falando para Josué: Josué, seja forte e corajoso. O povo aqui já começou a se render. Era melhor ter ficado no Egito. Era melhor ter morrido lá. Era melhor ter ficado em casa hoje. São várias situações que você vai enfrentar dia após dia. Mas você precisa entender que você precisa perseverar. Se você for na voz do povo, se você for nos seus olhos, rapaz, os teus olhos eles vão sempre te mostrar a situação que está diante dele. Mas se você for com a visão e com a sua fé, opa, isso não é aquilo que Deus planejou. Isso não é o que Deus falou comigo. Então eu preciso olhar com os olhos da fé e não com os meus olhos naturais. Eu preciso ouvir aquilo que Deus falou. Por mais que eu não esteja vendo aquilo que Deus falou, eu preciso continuar ouvindo a voz dele e vendo no sobrenatural. Porque os teus olhos vão sempre te fazer desanimar. Muitas das vezes vão sempre te fazer retroceder. Então não ande, não caminhe segundo os teus olhos. Caminhe segundo a palavra de Deus. As pessoas não são derrotadas, elas desistem. Tantas das vezes você fala assim: rapaz, o cara não foi derrotado, mas ele desistiu na luta. Quando você acompanha essas lutas de UFC ou algumas outras coisas, algumas outras lutas, você fala: rapaz, o cara cansou e ele perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo. Um garotinho que falou que ia vir me quebrar aqui. No primeiro rolo ele tá. Eu falei: rapaz, tu luta 3 artes marciais, tu perdeu para tu mesmo. Tu não consegue me ganhar porque tu tá morto. Eu falei: rapaz, eu nem luto, tô começando agora. Só que tu já tá cansado. Não dá. Então a gente tem que tomar cuidado, que muitas das vezes a gente nem está sendo derrotado, mas a gente está entregando a vitória para o inimigo. A gente simplesmente desistiu de continuar. É aquela historinha do cara que estava cavando, né? Cavando, na hora que ele chega 1 milímetro do diamante, ele desiste. Cavei, não achei nada, vamos embora. Mas na hora que ele ia dar a última picaretada, ele fala: rapaz, não dá mais. Aí ele desiste e deixa de ganhar e deixa de alcançar. E muitas das vezes nós somos assim. Aquela é uma ilustração perfeita do que você já viveu. Você estava lá para alcançar, mas naquele dia você desistiu. Naquele dia você gritou: Deus, mas é que eu estou cansado. Aí Deus falou: rapaz, se tu está cansado, tu precisa de descansar, tu não precisa de vitória. Ah, Senhor, eu estou ficando doente. Então tu vai precisar de um médico. Ou vai precisar de vitória. Está entendendo? Não dá para você ganhar isso agora, porque você precisa ir para o médico. Você precisa descansar, você precisa. Não está na hora da tua vitória. Né? Imagina a gente chegar no médico: não, porque eu estou isso, estou assim, estou assado, cheio de sintomas. Aí o médico fala assim: não, então vai trabalhar. Não, toma uma testada aqui, fica uns dias em casa. Mas eu preciso trabalhar. Não dá. Você está doente, você está cansado, você está estressado, você está assim, você está assado. Mas se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Não tem jeito, vai ter que descansar. Acabou. Muitos dos fracassos na vida acontecem porque pessoas desistem sem perceber o quanto estavam próximos do sucesso. Perseverança é terminar aquilo que você começa. Perseverança é terminar aquilo que você começa.
esteja com expectativa de algo novo de Deus. Que algo novo de Deus está vindo para a nossa vida. Isaías 43:19 diz assim: e eis que eu farei um caminho no meio do deserto e rios no meio do ermo, no meio de um lugar inabitado, no meio do nada. No meio, né, tem uma música que ela fala: alegria no meio do deserto, rio, fontes de água no meio do deserto. Aquela em inglês, né? Mas ele fala de fontes de água no meio do deserto. Você fala, fonte de água no meio do deserto. Mas é exatamente isso que Deus vai proporcionar. Está no meio do deserto, mas paz, parece uma miragem, mas começou a brotar água. É exatamente o que Isaías está falando. Ei, eu farei um caminho no meio do deserto. Ei, eu farei brotar rios no meio do nada. Mas eu irei suprir o que precisa ser suprido na tua vida. Só que precisa de perseverança. Olhe para frente. A ordem do Pai para a igreja é marche. Todo momento de grande dificuldade vivido pela igreja antecedeu um tempo de coisas maravilhosas e extraordinárias. Mas é necessário continuar marchando. Quero te convidar para ficar de pé. Quero te convidar a viver o sobrenatural de Deus em 2025. Mas como eu falei, é necessário que você entenda que tem coisas que só vão acontecer se você tomar a atitude de abrir a sua boca, de você chegar para Deus e falar: Deus, eu estou aqui, Senhor. Deus, eu quero isso. Eu quero viver desse jeito. Que essa mensagem ela foi para você, porque ela foi para você. Mas é que tinha que ser para você, para mim. É hora de começarmos a ativar o sobrenatural. É hora de começarmos a dizer: Senhor, eu quero um pouco mais. Senhor, eu não quero buscar em outra fonte. Senhor, eu não quero buscar em outro lugar. Senhor, eu quero um pouco mais. Eu quero mais de Ti. Eu quero viver mais de Ti. Eu quero viver mais dos Teus projetos, mais dos Teus planos. Senhor, eu quero viver o chamado que o Senhor tem para mim. O que a gente precisa para viver algo sobrenatural? O salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não é para você confiar somente no homem. Não é para você confiar nas coisas que o mundo te oferece. É para confiar nele, no que ele falou. E isso vai acontecer. Coloca a mão no teu coração e começar. Vou falar para ele: Senhor, gostei de ser de, não quero mais estar em outras condições. Não precisa
não quero mais estar, tenho mais contigo. Trazer
na tua alma. Ei, essa ferida que foi causada pelos homens que você já se relacionou, que tem todos os dias causado um câncer em você, que tem todos os dias destruído a sua alma, dilacerado o seu chamado, que tem todos os dias paralisado o que eu tenho para você. Se você hoje tomar essa água, você será curado. Você será completamente transformado. Glória a Deus. Eu acho que no momento em que aquela mulher ela entendeu aquilo, a primeira coisa que ela fez foi liberar perdão. Que talvez eu esteja aqui nessa noite e eu entendo que você precisa liberar perdão. Eu entendo que você precisa ser curado em diversas situações da tua vida. Que é isso que muitas das vezes paralisa o teu chamado. Que é isso que muitas das vezes paralisa a tua família. É isso que muitas das vezes paralisa o teu ministério. Isso muitas das vezes paralisa você. Porque talvez você não conseguiu se perdoar. Ou talvez você não conseguiu perdoar aquele que um dia te feriu. Talvez você não conseguiu liberar isso que está te prendendo, te machucando dia após dia. E Deus está falando contigo, filho, filha. É hora de liberar isso. É hora de arrancar isso da tua alma. É hora de arrancar isso de você de vez, para que você seja livre, para viver o que eu te chamei para viver. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Mas você não consegue marchar porque você está preso, acorrentado ao passado, porque você está preso, acorrentado às situações que o inferno colocou em você. Então Deus está falando contigo que Ele é a fonte, que hoje pode te dar uma água que simplesmente você não terá mais sede, que simplesmente você será transformado. Então é hora de você sim dizer: Senhor, Tu és a fonte, Senhor. É hora de você declarar esse louvor para Ele com toda a tua alma, com todo o teu coração, e dizer que simplesmente Ele irá mudar esse mundo hoje. Coloca a mão no teu coração e fala para Ele que Ele é quem a tua alma esperou. Ei, muda o teu coração sobre aquele que um dia te machucou, sobre aquele que um dia te magoou, sobre aquele que um dia fez algo contra você. Você não consegue marchar. Ele está aqui nessa noite. Eu sei quem eu sou. Eu sei que tu és a fonte da vida. Tu és a fonte da vida.